Aprendizado dos 22. Não é só porque me ensinaram quando eu tava crescendo, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu sou jovem, mas quando eu era mais nova ainda, que esses adultos estavam certos. Não é só porque eu vi isso com certa frequência em lugares diferentes, não é porque foi muito repetido por uma mesma pessoa, algumas mesmas pessoas, a mesma informação várias vezes, que essa informação está correta. É muito importante, quando a gente não está falando de um ensino formal, de ensinar sobre como as coisas são, levar em conta aquilo que os adultos responsáveis pela gente, próximo de nós, nos falaram. Sim, são nossos pais. Sim, são os meus avós. Sim, são os meus tios. Sim, são pessoas mais velhas próximo de mim. Mas não é só porque elas são adultas, elas são mais velhas e elas têm mais tempo de vida que a gente, que eu, que tudo o que elas falam tá certo. Se elas não estão ali para me ensinar uma coisa específica, de um conteúdo específico, de uma área específica, e elas estão falando de uma forma de um lugar de educador, de ensino, de professor, questione o que essa pessoa tá te falando. Questione o que essa pessoa tá pedindo que tu faça. Questione o que essa pessoa tá dizendo que tu tem que viver tua vida como. Questione o que essa pessoa te diz. Não é pra gente... A gente já vai adquirir essas coisas naturalmente, a gente acaba crescendo num ambiente desse, a gente segue o que os adultos perto de nós estão falando. Porque sim, muitas coisas que eles falam têm fundamento. Não é que é para descartar tudo o que é dito. Mas quando a gente tá falando de algum processo interno, de algo com relação a meu futuro, meus desejos, meus relacionamentos, sei lá, escolha de carreira, minhas escolhas, eu não posso levar em consideração o que os adultos perto de mim estão me dizendo para fazer. Quando se trata de uma decisão lógica, beleza. Faz sentido ouvir, trocar ideia, o que os mais velhos têm a me dizer. O que os mais velhos que já talvez passaram por uma situação parecida podem me dizer que eu consiga de repente não repetir. Mas quando se trata de repetir padrões de forma inconsciente e só continuar repetindo e replicando e fazendo o que me foi passado, porque eles são meus pais, porque eles são meus tios, meus avós, pessoas mais velhas do que eu tenho que replicar cegamente. A gente tá falando de você. Eu tô falando de mim, da minha vida. Eu não posso fazer como tu fez, só porque pra ti deu certo. Ou então deixar de tentar, ou então deixar de fazer desse jeito porque tu tentou e deu errado. Eu não sou você. Nós não somos a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que a minha mãe, que a minha tia, minha colega, minha vizinha não são a mesma coisa que eu. Levar em conta opiniões, levar em conta experiências, levar em conta a história de outras pessoas é extremamente válido. Mas quando a gente está falando sobre descobrir o que é melhor pra mim, o que eu prefiro, o que eu quero, o tipo de relacionamento que eu quero ter, o tipo de carreira que eu quero ter, o tipo de coisas que eu quero conquistar, eu não posso deixar que essa pessoa mais velha me diga como eu devo fazer isso. Ou então, o que eu devo e o que eu não devo. E sim, muitas das coisas que eu fui ensinada não estão certas. Muitas coisas que eu cresci acreditando que eram assim, não eram assim porque elas são assim. Me foi passado que elas eram assim porque é assim para aquela pessoa. E não é que a experiência dela tá errada, mas para ela aquilo se tornou isso. Para mim, essa mesma coisa pode ser diferente. Muito porque eu posso encarar ela de uma forma diferente, ou então porque ela é uma coisa que no meu contexto, na minha vida, na minha personalidade, para quem eu sou, ela é completamente diferente. Então eu diria que quando não é um ensino, entre aspas, de livro formal, eu não tô, por exemplo, eu não vou perguntar para minha mãe, por exemplo, a definição de uma palavra específica. Eu posso pesquisar no Google, ele vai me dar essa informação, e eu vou ter o conhecimento de, essa palavra significa essa coisa. Agora, se eu for perguntar para uma pessoa o que essa palavra significa para ti, e essa pessoa me dá uma resposta,
Eu não posso levar em conta o que essa pessoa acha da definição dessa palavra. Eu preciso procurar o que essa palavra, o que esse sentimento, o que essa coisa significa pra mim. Mesmo que essa palavra tenha um significado, esse sentimento tenha um significado. Ele tem o significado dele, do que ele é, mas pra uma pessoa pode significar uma coisa e pra mim pode significar uma coisa completamente diferente. Assim como no fim pode ser a mesma coisa pra nós dois, porque a gente tem coisas em comum que faz a gente pensar que aquilo ali funciona daquele jeito pra nós dois. Mas essa divisão entre não é só porque eu aprendi que era assim que tá certo. Questionar quem me ensina. Quem fez eu acreditar que isso significava isso? Quem me fez acreditar que relacionamento é isso? Quem colocou dentro da minha cabeça essa vozinha no fundo da minha cabeça que me diz que isso aqui é errado, que isso aqui é assustador, que isso aqui não é pra fazer, que isso aqui que eu tô fazendo tá errado, ou que eu tenho que fazer dessa forma pra ter sucesso, porque ela teve sucesso. Mas eu não sou ela. Questionar sempre. Quando alguém chega pra você com uma definição de faz assim porque vai dar certo, ou então não faz assim porque assim não vai dar certo, ou acho que tu não devia fazer isso, faz assim que nem eu fiz que vai dar certo, ou qualquer discurso nesse sentido, questione. Uma coisa é as coisas serem o que elas são. Outra coisa é eu transformar elas em algo que eu fui ensinada por outra pessoa com uma interpretação em cima daquela coisa, que isso era isso, e eu levar isso pra mim. Uma coisa é uma coisa, o que a pessoa que me criou interpreta disso não é o que eu devia levar pra mim como o que essa coisa é. Mas dividir. Isso é o que essa pessoa que me ensinou disse que aquilo era. Isso aqui é o que eu entendi que isso é. E isso é o que é. Separa as coisas. Não é só porque eu aprendi que era assim. Não é só porque alguém mais velho, alguém que veio antes, alguém com relevância pra minha vida me ensinou que é assim que tá certo. Pode estar certo? Pode. Mas pode ser que esteja errado. Eu posso ter aprendido algo de forma distorcida. Então, colocar em ordem por conta para entender a distorção que foi feita. Por que essa pessoa olhou para esse negócio do jeito que ele é e pensou que era isso aqui? Por que ela leva como se fosse isso aqui, sendo que na verdade eu descobri isso aqui é isso aqui? Por que ela vê assim? E por que ela me ensinou que é assim, sendo que eu entendi que é assim? Ou então que eu entendi que era realmente o que é? Onde está a distorção no que me ensinaram? Questione. Nem tudo que você cresceu achando que era podem ter te ensinado direito.